Olá, oitavos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à aula de arte dessa semana? Na aula dessa semana, nós vamos falar sobre mitologia, um assunto que eu gosto bastante, né? Os mitos, né? Todo mundo sabe que não existem, mas eles nos encantam, né? Eles nos seduzem, né? As, as histórias mitológicas, né? As lendas. É muito encantador. Então vamos saber um pouquinho mais sobre os mitos? Os mitos não devem ser confundidos com fatos científicos. Eles aparecem na história como as primeiras formas de organizar mentalmente diversas experiências humanas e torná-las compartilháveis. Muitos mitos foram criados para tentar explicar fenômenos naturais que pareciam inexplicáveis. Como a arte também é uma forma de criação humana capaz de organizar experiências, pensamentos e impressões por meio de materiais, formas, cores, ritmos, sons, gestos, palavras e etc., e de compartilhá-las. Ela está ligada às mesmas necessidades que deram origem às mitologias. Então a arte, ela está totalmente ligada à mitologia. Então vamos lá, a mitologia e a arte, né? A mitologia pode estar mais próxima da sua realidade do que você imagina. Onde que nós encontramos mitologia? Nos desenhos animados, nas histórias em quadrinhos, no cinema, na literatura, nas séries de televisão, em jogos. Eu já ouvi vocês falando de diversos jogos que possuem seres mitológicos, tá? Então a mitologia ela está muito próxima da gente. Vamos lá, observe a imagem abaixo. Você conhece esse personagem? Esse personagem aqui, vocês conhecem? É a armadura de Pégaso, personagem ceia de Pégaso da série do desenho animado Cavaleiros dos Zodíacos, né? Esse daqui, ele é um personagem do Cavaleiros do Zodíaco, mas existe uma lenda também sobre Pégasus, né? Pégasus e Quimera, tá? Acho que está mais adiante. Depois eu vou mostrar para vocês a imagem da lenda de Pégasus. Também é um cavalo, tá? Seu nome é Ceia de Pégasus e ele é um integrante do Cavaleiro dos Zodíacos, um desenho animado muito popular nos anos 90, criado pela artista Masami Kurumada. É uma série de mangá, né? Essa série. E elas falam, é uma série japonesa, né? Aqui tá falando tudo sobre a série, tá explicando, né? Vamos ao que nos interessa mais. As mitologias representam a visão de mundo das culturas e regiões às quais pertencem, mas exercem um fascínio que ultrapassa suas fronteiras, porque partem de assuntos e inquietações universais. As mitologias tentam nos explicar o que parece inexplicável, e a arte se alimenta desse imaginário. Os seres mitológicos estão na nossa imaginação, né? Eles não existem. Então, eles tentam explicar o que é inexplicável, né? Olha aqui o que eu falei do Pégasus, né? Aquele lá é um personagem de um desenho animado, de um jogo, mas existiu o Pégaso, né? Belerofonte, herói da mitologia, Pégaso e Quimera, né? Existe essa mitologia. Se vocês tiverem interesse, né, em saber mais sobre, existe assim uma infinidade de mitologias. Nós vamos trabalhar bastante sobre elas, nós vamos falar sobre algumas mais adiante, tá? Mitologia e seus ensinamentos. Cada mitologia é um repertório de histórias, né? Cada mitologia é um repertório de histórias e modos de tentar compreender e explicar o mundo e a vida.
O que você descobrirá aqui é só uma pequena amostra de algumas das tantas mitologias que existem, relacionadas com produções artísticas da área das artes visuais, música e cinema, né? Os mitos geralmente são narrativas simbólicas que explicam a origem, costumes, festejos, rituais e outras experiências nas diferentes culturas. Vocês também já ouviram falar muito sobre mitologia. Nós já estudamos sobre mitologia, né? Eu sei que ela nos encanta, pelo menos ela me encanta. Aqui nós vamos ver sobre essa mitologia aqui, tá? É o mito desse banco, né? O Banco Caxiuá, tá? Esse é um banco dos indígenas. Esses indígenas Caxiuá, ó, é um povo indígena que habita atualmente território nos estados do Acre e do Amazonas, no Brasil, e também no leste do Peru, em regiões da floresta tropical. Eles se autodenominam Rumicuim e, assim como os outros povos, têm muito conhecimento sobre a fauna e a flora da região onde vive. Grande parte desse conhecimento está registrado em sua mitologia. Vamos lá para conhecer a mitologia desse banco. Vamos lá. Eu quero contar só. Isso, está aqui mesmo. Entre os indígenas Cachuá, os ritos de passagem demarcam o momento em que as crianças se tornam adolescentes e incluem diversas atividades, como sessões de pulo e corrida, com o objetivo de fazer crescer os ossos e firmar os corpos. Um dos ritos é baseado em um rito de criação, segundo o qual o primeiro corpo humano foi criado do tronco de uma árvore, a Samaúma, né? É um mito indígena, tá? Chamada pelos indígenas de Yubiri. Essa árvore possibilita relações entre a esfera celeste e a aquática e abriga seres míticos como o gavião real e a jiboia. Ela cresce perto do lugar onde mora a grande sucuri mítica, a dona do mundo aquático. Por unir esses e outros atributos, a Samaúna é uma referência para a formação das crianças que estão virando adultos. A árvore possui qualidades que podem ser transmitidas para elas, como a força, a firmeza, para que não sintam medo, o enraizamento no local onde vivem e o conhecimento para saber crescer, florescer e morrer. Por isso, durante um dos momentos dos ritos, os Cachuá constroem bancos de tronco de Samaúma para as crianças sentarem. Então, esse é o mito da árvore da Samaúma, do banco da árvore da Samaúma, tá? Esse daqui é um mito do povo indígena. Como eu disse, assim, existe os mais variados mitos, né? Observe agora detalhadamente os desenhos gravados no tronco, o que você identifica neles. Vocês vão ver, né? Depois vocês analisam. Os mesmos desenhos feitos nos bancos são feitos nas peles das crianças, que também cantam para os bancos. Tudo com o fim de garantir que a pessoa que agora se torna um adulto levará consigo as características da Samaúma. Então, até os desenhos do banco são feitos nas crianças. E as crianças acreditam que tudo que a Samaúma possui, a árvore, essas crianças, virando adulto, vão possuir também. É um mito dos Caxiuaua, né? Caxinaua. Vamos à atividade. Vocês vão fazer uma pesquisa. Como nós estamos falando em mitologia, né? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre o mito. As mitologias geralmente tentam explicar a criação do mundo e dos seres humanos. Se vocês pegarem lá os mitos, né, o pai de todos, né, existem assim uma infinidade de mitos sobre a criação do mundo, uma variedade, né? Esse mito que eu vou pedir para vocês, eu acredito que vocês não conheçam. É um mito um pouquinho diferente do que nós já estudamos, tá?
É o caso do mito da criação do povo maia. Então, o que que vocês vão fazer? Faça uma pesquisa e relate a mitologia do povo maia. Descreva detalhes e características da mitologia. Faça um relatório bem detalhado. Então, vocês vão falar sobre a mitologia do povo maia, tá? Pesquisem, façam bem feito, tá? Uma boa semana para vocês e até a próxima aula.